A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz sábado a todos. Mais uma semana que Deus abençoou e permitiu que cheguemos até o santo sábado dele. Como de costume, antes da palavra, vamos fechar nossos olhos e orar a Deus, para que através do Espírito Santo Ele venha conduzir toda a palavra que venha a sair da minha boca, para assim que não seja mais eu, mas seja a voz do nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, meu Deus querido, por mais um dia, mais um sábado, meu Deus querido. Graças te dou, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito durante essa semana e por tudo que o Senhor planejou em fazer na semana que vem. Meu Deus, eu quero desde já também pedir, meu Deus querido, que abençoe grandiosamente a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Meu Deus querido, que ela venha ser abençoada, que ele venha, meu Deus, ser abençoado e ser cheios da tua palavra e ser cheios, meu Deus querido, da tua glória. Meu Deus, assim eu te peço e também te peço, meu Deus querido, conduz agora essa pregação através do teu Espírito Santo, para que as palavras que virem à minha mente, meu Deus querido, não sejam mais as minhas, mas que sim as do Senhor, para que teu povo venha a ser cheio da tua glória. Assim eu te peço, te agradeço desde já, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a palavra de hoje, ela se encontra em Gênesis, no seu capítulo 37, versículo 28, que diz assim: E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Nós vemos aqui, irmãos, um versículo dentro de uma grande história. A qual história é essa? Muitos de nós já conhecemos, e eu acredito que muitos de vocês também já conhecem essa história. São versículos que vão falar da história de José, que alguns, costumam dizer José do Egito, mas quando na verdade ele não era do Egito, ele foi levado ao Egito. E de acordo com o versículo que eu li para vocês, ele foi levado por ter sido vendido por seus próprios irmãos. Irmãos, essa palavra, ela conta um trecho da história de José, a qual ali os seus irmãos se voltaram contra ele. Primeiro plano, matar. Mas aí um dos irmãos se levanta, se você for ler o decorrer da história, e diz que não poderiam tirar o sangue de alguém que era carne da carne, que era família. E assim eles decidem vender José. José, irmãos, ali representado como servo do Senhor. José, o escolhido de Deus. Como que pode se provar isso? Um pouco antes desse acontecido que foi lido para vocês, a Bíblia diz que Deus vai até José através de sonho e mostra para ele a escolha que ele tinha feito na vida de José. E tal escolha levanta agora ciúmes daqueles irmãos. E por causa da soberba, por causa da inveja, e por causa da prepotência, eles vêm a vender o próprio irmão. E eu separei 3 pontos dentro dessa história que eu queria falar e dividir com vocês. Primeiro ponto: a prepotência e o egoísmo deles o levaram a vender a bênção, ou seja, José, a presença de Deus. A prepotência e a soberba daqueles homens
os levaram a vender José, o escolhido de Deus, assim representante à presença de Deus. Ele, por sua prepotência, por seu interesse, por sua inveja, eles agora vendem José, ou seja, assim, vendendo a bênção da casa, venderam ali a presença de Deus. Porque como eu posso comparar isso? A palavra de Deus diz também que quando nós recebemos um servo dele, um profeta dele na nossa casa, é como se estivéssemos recebendo ele. Por isso que eu comparo agora a presença de José naquela casa como escolhido de Deus, como a presença do próprio Deus. E ali, por causa da prepotência daqueles irmãos de José, eles vendem a bênção, eles vendem a presença de Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós também temos vendido a presença de Deus, os princípios de Deus em nossas vidas, por causa da nossa prepotência, por causa do nosso achismo, da nossa vontade, acabamos vendendo a presença de Deus e abandonando seus princípios. Assim como aqueles irmãos venderam José pelo seu egoísmo e a sua prepotência, assim também, muitas das vezes, a gente vende a presença de Deus de nossas vidas. Quando nos distanciamos dos princípios a qual Ele nos ensinou. Segundo ponto, Deus transforma o erro em bênção, dando a oportunidade de se arrepender, de arrependermos. A palavra de Deus vai dizer que mais à frente, José ele recebe um grande cargo no Egito. Ele recebe o cargo de governador. E mais à frente a Bíblia diz que em tempos de grande seca, tempos de fome, os irmãos de José o procuram no Egito, mesmo sem saberem que ele está lá. Procuram o Egito em busca de trabalho, de ajuda. E a Bíblia diz que José, ele prepara ali uma cena, para assim, não com ódio e raiva castigar os irmãos, mas para assim liberar perdão. Irmãos, a Bíblia vai dizer que José ele perdoa aos irmãos pelo ato que eles tinham feito de o vender. E assim, José convida eles. A Bíblia diz que eles dão alimento a eles e convida para que eles viessem a morar com José. E é esse ponto que eu falei agora. Deus ele pega o erro daqueles irmãos e dá a oportunidade de agora se transformar em bênção para a vida deles, dando assim a oportunidade de se arrependerem do seu erro, para que aquele erro se transformasse em bênçãos. Assim Deus quer fazer também na minha e na sua vida. Ele quer transformar a nossa vida errada em uma vida de acerto. Ele quer transformar o nosso erro em bênçãos para a nossa vida, se assim nós também se arrependermos deles e os abandonarmos. Ele necessita, irmãos, que nós venhamos a se posicionar em postura de arrependimento, para assim transformar a nossa vida de erro, de podridão, em uma vida santa e purificada em bênçãos. Terceiro ponto, para encerrar. Deus nos perdoa e nos leva a morar com Ele em sua glória. Como eu citei em segundos atrás,
A Bíblia diz que José convida eles a morar com José ali no Egito, e assim eles fazem. Eles buscam os seus outros irmãos, né? E o seu pai, e levam ali para morar com José no Egito. Assim também não é diferente nas nossas vidas hoje. Se arrependermos do nosso pecado, da nossa vida mundana, Jesus fará assim como José, nos perdoará de todos os nossos pecados e nos levará para morar com Ele em uma mansão celestial. E é esse convite que Ele quer te fazer hoje. Abandona a tua vida de pecado, abandona teus erros, e assim como José perdoou aqueles irmãos, Ele quer te perdoar, Ele quer me perdoar e nos levar a viver uma vida santa com Ele nas alturas. E após as alturas, após os 1000 anos, que um dia falarei sobre isso, uma vida celestial nessa terra. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que o poder e a glória do nosso Deus seja sobre a sua casa e sobre a sua história. A paz do Senhor e um feliz sábado.